Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumim e no episódio do repertório desse mês nós vamos falar sobre uma novelinha que, na minha opinião, é uma das histórias mais fofas da literatura brasileira. Eu estou falando da novela A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, da escritora brasileira Isa Próspero, ou Prospero. Infelizmente, Isa, eu não localizei nada na internet que me indicasse como se pronuncia seu sobrenome. Então, se eu estiver falando equivocadamente e alguém souber, me corrija aqui nos comentários. Mas vem comigo, vamos lá falar dessa obra maravilhosa. Antes de mais nada, esqueçam Harry Potter, esqueçam Hermione Granger, esqueçam Sabrina ou qualquer outra história sobre bruxaria, feitiçaria, escola de magia que vocês podem ter lido, assistido em séries ou filmes. A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, na verdade, é uma pacata senhorinha de 83 anos, a Dona Simone. Quem é então a Dona Simone? É uma pacata senhorinha, como eu já disse, de 83 anos, viúva, cheia de filhos, cheia de netos, que já tem dificuldade de se locomover, mora sozinha numa cidadezinha do interior e sabe aquela coisinha de vó, de tuchar comida em todo mundo, trocar nome de neto por nome de filho por nome de neto? Pois bem, essa é a nossa heroína, a Dona Simone. Levando uma vidinha bem regrada, sem conseguir sequer fazer suas caminhadas por conta da idade avançada, um dia a Dona Simone ela é surpreendida pelo funcionário dos Correios, que veio lhe trazer uma encomenda, um pacote que havia sido extraviado e que só estava chegando naquele momento até a residência dela. E pasmem, aquele pacote ficou 65 anos extraviados. Esse pacote havia sido enviado por uma tia da Dona Simone, irmã do pai. Uma tia que ela conheceu muito pouco, mas que a família dizia que era uma pessoa extraviada, que não quis se casar, que não quis ter filhos, não quis constituir família e que havia falecido quando a Dona Simone ainda era moça. Então, por não ter tanta convivência com a família, a Dona Simone não sabe muita coisa sobre ela. Qual não foi a surpresa da Dona Simone ao ver que a encomenda que a tia falecida enviou para ela, na verdade, era uma revelação. A revelação de que a Dona Simone fazia parte de uma família com muitos bruxos tradicionais e que aquela tradição então havia sido repassada para ela, Dona Simone. E dentro dessa encomenda havia alguns objetos tidos como mágicos, como uma adaga, um livro, uma bússola. Aqui começa uma das situações mais engraçadas dentro da novelinha, porque a Dona Simone ela é muito religiosa, então ela meio que se choca por descobrir que essa tia desconhecida dela, que escutou sempre muitas histórias estranhas sobre essa tia, era uma bruxa. Mais chocada ainda ela ficou porque essa tia dizia que ela era uma bruxa e estava herdando essa tradição milenar da família. Porque a Dona Simone, na verdade, é muito católica, então você vê o tempo inteiro ela curiosa por conta desses objetos na caixa e ao mesmo tempo se benzendo, fazendo o nome do pai e chamando o nome de santo. Mas assim, é interessante que mesmo a Dona Simone sendo essa pessoa católica e aparentemente bem praticante, ela tem uma crença que ela expõe dentro dos seus pensamentos ali, que os mortos eles devem ser respeitados. Então, ao invés dela se livrar dessa caixa e amaldiçoando essa caixa, entre aspas, ela resolve honrar a memória dessa tia desconhecida e coloca esses objetos juntamente com as fotos dos falecidos parentes que ela tem e dos parentes vivos num local onde ela reserva justamente para essa finalidade. Um outro ponto que eu acho interessante na dinâmica dela com essa caixa é que a partir do momento que ela coloca essa caixa ali na casa dela e resolve honrar, parece que estabelece-se uma relação de curiosidade, não só dela pela caixa, mas talvez até do objeto mágico por ela. Então a todo momento ela é confrontada a ir lá, mexer naquilo, conhecer, dar uma olhadinha. E é interessante que as situações que vão acontecendo no decorrer da novela vão fazendo a Dona Simone se aproximar mais daqueles objetos e dar uma destinação totalmente absurda para eles.
Então, por exemplo, ela começa a usar a faca para cortar carne, ela usa a agulha da bússola para tricotar coisas para os familiares. O livro ela não lê muito, ela fica com um pouco de medo, mas ela começa a utilizar desses objetos, dando uma destinação para eles completamente daquilo que se esperaria de um bruxo. E o mais interessante é que ela, que estava cheia dessas limitações de locomoção, sem força, com as debilidades que a idade traz, ela começa a ganhar um up a mais ali na energia dela. Então, assim, da mesma forma que a caixa se sentiu atraída por ela, a caixa deu essa energia para ela, e vice-versa, como se houvesse uma simbiose ali, uma junção entre as duas numa coisa só. Fato é que na medida que ela vai usando esses objetos, principalmente quando ela usa a agulha para costurar coisas para os familiares, vão acontecendo algumas mudanças na vida desses parentes que ela presenteia com esses objetos. Então, um arruma emprego, a outra arruma uma pessoa boa para namorar, e um neto dela consegue ir bem numa prova que estava tendo dificuldade. Então, assim, ela dá esse emprego e ao mesmo tempo esse sentimento bom dela na hora que ela vai fazendo as coisas parece que vai modificando a história da família. Eu acho assim que o grande plot da história que faz você se apaixonar pela Dona Simone é quando entra um personagem chamado Heitor. Quem seria o Heitor? Heitor, de repente ele bate na porta da casa da Dona Simone falando que tinha recebido uma profecia. Como ele era um grande bruxo, ele tinha um intento na vida, ele recebeu uma profecia de que naquela casa haveria uma feiticeira que acabaria impedindo-o de seguir esses intentos que ele tanto queria. E por que é interessante essa dinâmica do Heitor com a Dona Simone? Porque, primeiro, logo que o Heitor bate na porta da casa, existe um diálogo que aparentemente é estranho, que muitas vezes pode passar batido para o leitor. A Dona Simone olha para ele e chama ele de querida. Oi, querida, tudo bem? E ele fala, não, eu sou menino, meu nome é Heitor. E ela pede desculpas e a partir daquele momento trata ele só como menino. E o que se estabelece nessa relação é muito interessante, porque ela vê que esse menino não tem ninguém, abaixou ali na porta da casa dela do nada, e ela começa a acolher, como toda boa avó. E mais do que isso, ela percebe que o Heitor, na verdade, é uma menina que se enxerga como menino. Bom, gente, eu não quero dar muito spoilers do livro. Já recebi reclamação, Gisele, você fala demais e de repente você conta coisas do livro que podia deixar de lado só para instigar a curiosidade, mas esse ponto da interação da Dona Simone com o Heitor é uma coisa extraordinária, porque são duas pessoas de universos completamente diferentes, de idades diferentes, mas que conseguem se entender de uma forma absurdamente tão carismática, que eu acho que é o grande segredo que faz com que a gente queira mais da história e fique esperando muito, embora a gente saiba que é uma história curta e acaba. Inclusive, um dos episódios mais engraçados nessa dinâmica dos dois é quando ela pede para ele levá-la na igreja, porque ela já não consegue caminhar muito bem e ele fica com vergonha de ir, porque fala que na igreja as pessoas olham torto para ele. E ela fala, fica tranquilo, você está comigo, ninguém vai olhar torto para você. Se alguém falar alguma coisa, eu digo que você é meu neto. E quando ela entra dentro da igreja, ao invés dela prestar atenção na missa, ela fica prestando atenção se as pessoas ficam olhando torto pro garoto. E eu acho isso extraordinário, ver uma pessoa que não conviveu diretamente com esse tipo de situação que nós hoje estamos mais naturalizados, e lidando de forma tão bonita com algo diferente que seria um menino trans. Primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é uma obra curta que é lida bem rápido. Eu acredito que tenha 30 a 35 páginas, então é facinho de ler. A linguagem, gente, é muito simples. É uma linguagem, inclusive, que tanto um adolescente como um adulto consegue ler, compreender sem maiores problemas. Um outro ponto interessantíssimo é a questão de você ver, dentro da perspectiva da obra, uma pessoa mais velha lidando com uma pessoa muito mais nova e de um modo tão
acolhedor, tão sem julgamentos, assim. E essa dinâmica de idades rolando de uma forma tão bonita dentro da história. Que é, na verdade, eu acredito que, que é o que faz a história ser fofa, como eu já disse anteriormente. Terceiro ponto que eu acho extraordinário nessa novela é a mensagem que a autora dá, que é a questão do amor ainda ser a forma mais simplista de você transformar a vida das pessoas que estão à sua volta e transformar a sua também. Então, eu acredito que a mensagem mais interessante da novela é essa, que o amor ainda é a magia mais forte que nós podemos invocar, trabalhar ou mexer, e que pode ser utilizada para transformar a realidade de qualquer pessoa, de qualquer família, de qualquer lugar. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês curtam essa novelinha. Ela está disponível, salvo engano, só em formato e-book pela Amazon e é muito baratinho. Eu recomendo muito que leiam. Por favor, deixem comentários lá na Amazon para que a Isa, quem sabe, possa dar continuidade na história, porque realmente quando a gente termina, a gente quer novas aventuras da Dona Simone. Mas infelizmente ainda não veio nenhuma outra. Então eu espero que vocês curtem, que vocês gostem da história e até a próxima. Um super beijo para vocês. Até mais.